Boa noite. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. Hoje, um dia muito especial para todos nós, principalmente para o Caminho da Luz. Nós estamos encerrando esse mês de homenagens, mas nós sabemos que as homenagens jamais se cessarão para o nosso Chico. E interessante é que hoje, na hora do almoço, eu olhando lá na internet, para ver como é que estava o filme do Chico, se já havia chegado em 3 milhões, a gente não tinha esse número ainda. E depois, num outro site, um amigo da doutrina espírita fazendo severas críticas ao Daniel Filho, porque o filme era muito superficial. E aí eu fiquei pensando, gente, hoje à noite eu vou fazer... O Daniel Filho se baseou num livro de 275 páginas. E hoje eu vou fazer em 2 horas de filme, né? E hoje eu vou fazer uma palestra de 40 minutos, em que eu vou tentar resumir simplesmente 1.200.000 páginas. Porque afinal, o Chico nos trouxe pelas suas mãos 418 livros. Se nós colocarmos pelo menos 300 páginas em média, nós teríamos aí 1.200.000. Então, eu quero que vocês tenham paciência comigo hoje, então. Tá certo? Bem, nós vamos começar falando do Chico, não da sua vida, como a Marlene já falou, o nosso querido Antônio Demarque já disse, mas nós vamos começar no dia 7 de maio de 1927, que foi o primeiro contato que o Chico teve com a doutrina espírita. Para quem assistiu o filme, viu lá um momento em que Chico, atendendo a sua irmã, que estava com problemas espirituais, faz uma doutrinação ali, e saindo dali, então, à frente de Carmen e Perácio fala: Chico, calma, o que você tem se chama mediunidade. E aí, presenteia a Chico com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria ali a abertura, a entrada do Chico no entendimento de tudo que lhe passara durante toda a sua vida. E no dia 8 de julho de 1927 é que nós consideramos o dia oficial do Chico como psicógrafo, como esse medianeiro daquele que recebe do mundo espiritual a palavra daqueles que lá se encontram. E aí Chico, quando está nessa sessão mediúnica, vocês se lembram no filme, está lá Carmen e Perácio, um de cada lado, e aí Carmen escuta um espírito dizer: dê um lápis para ele. E aí automaticamente Perácio pega as folhas, dá o lápis para Chico, e Chico, quase que tomado, recebe ali 17 páginas de um espírito amigo. Naquele momento, então, Chico descreve no início do seu processo mediúnico de psicografia, ele descreve que foi um momento, todo o início dele foi muito difícil, porque ele era envolvido de uma tal forma que ele se sentia com o cérebro apertado, como se fosse por um cinto de chumbo, e a sua mão, o seu braço direito, se endurecia totalmente, e ali ele começava a psicografar. Então o processo de psicografia do Chico, nos primeiros anos, era um processo muito intenso, muito difícil, porque ele ainda estava se adaptando às comunicações do mundo espiritual, estava trabalhando a sua mediunidade para que pudesse então receber a comunicação do mundo espiritual. E ali ele começa num processo de todas as noites praticamente receber comunicação dos espíritos. Eram de pessoas que ali iriam para receber informações, eram todas as noites praticamente poetas que se apresentavam a ele, mas ele não colocava os nomes. Ouviam muitos apenas um espírito amigo. E Chico começa a psicografar todas as noites, envolvido naquilo, o que ele já era normal conversar durante o dia com os espíritos,
no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que logo em seguida ele monta, né? Ele já faz parte da diretoria. Isso já foi dias após a sua primeira psicografia. Eles já fundam o Centro Espírita Luiz Gonzaga, da qual ele é um dos diretores, e começa a trabalhar ali na psicografia. Em 18 de janeiro, é interessante, de 1929, já no outro ano, a dona Carmen, que acompanhava ele como aquela professora, aquela mentora encarnada, que lhe dava todas as condições para que ele exercesse a sua mediunidade com controle. Então, numa dessas sessões, a Carmen vê sobre o Chico uma chuva de livros, verificando que não entende, mas comenta: Chico, nossa, sobre a sua cabeça havia uma chuva de centenas de livros. E logo em seguida, ela também visualiza o mentor espiritual do Chico. Então se apresenta a ela um jovem com roupas sacerdotais, que diz então a ela: olha, eu sou o protetor espiritual de Chico. Mas Chico não havia visto ainda Emmanuel. Ficaria trabalhando ainda Chico por 2 anos, até que em 1928, final de 28, início de 1929, Chico, que recebia todos os dias quase mensagens, poemas de poetas, ele não colocava o nome, aí ele só assinava daquelas poesias que ele escrevia apenas F. Xavier. Mas em um dia ficou marcado para ele. No mês de abril ele recebe a poesia de Alta de Souza. Alta de Souza era uma rio-grandense do norte, que nasceu em Natal, uma jovem que morreu muito nova, aos 24 anos, uma poetisa, e que passa a ele com tanto amor uma poesia tão maravilhosa, que aí ele se sente envergonhado de assinar essa poesia. E aí então ele começa, dali por diante, a assinar os poetas que apareciam para ele. E já em 1929, o que se nós pensarmos, 1927, ele nasceu a 2 de abril de 1910, Chico começou com 17 anos. Ele não conhecia nada, ele tinha feito apenas o primário. E as pessoas começaram a ficar espantadas, porque achavam que aquilo era produto da inteligência do rapaz. Mas como ser produto da inteligência num garoto que vivia lá numa cidade de 15 mil habitantes, chamada Pedro Leopoldo, onde o acesso à educação era muito inferior do que nós temos hoje? A única coisa que Chico lia de vez em quando ele conseguia, era poesias infantis. Essa foi a formação de Chico. E aí Chico então começa a colocar no papel aquelas poesias maravilhosas, cada um com um estilo, até que então em 1930, Chico já tem o domínio da sua mediunidade, e aí já não lhe cabe mais o processo, que era extremamente doloroso, mas ele começa a perceber que as coisas começam a fluir de uma maneira tal, de que quando ele começa a psicografar, há várias ocorrências. A primeira é como se alguém ditasse para ele. E aí ele escrevia o que o Espírito ditava. E aí nós vamos perguntar, mas como é que ele escrevia tão rápido? Essa semana passada eu tive a oportunidade de ouvir um companheiro que é cego. Ele trabalha com um computador e ele vai acessando todos os sites, todos os e-mails, e o computador vai lendo para ele os e-mails. Gente, eu fiquei abismado que ele me deu o fone de ouvido para ouvir como é que ele ouve. A velocidade da fala é de pelo menos 10 vezes. Eu não conseguia entender o que o computador falava, mas ele conseguia. Chico era que nem esse computador, que nós não podíamos. Como é que o mundo poderia entender o que acontecia com ele? Vocês podem perguntar para quem é cego e tem esse software, ele escuta 10 vezes mais rápido. E Chico era esse cego material, vamos dizer, espiritual, que recebia isso numa velocidade tal.
A outra começavam impulsos elétricos no seu braço, que ele em determinado momento tinha até capacidade de receber 2 espíritos ao mesmo tempo, psicografar um espírito com a direita, outro espírito com a esquerda. Outra vez ele via volumes à sua frente, eram centenas de páginas, e era como se o espírito fosse tirando página por página e ele fosse apenas